Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, apenas relembrando aos irmãos, foi o segundo livro que Lucas ele escreveu a Teófilo, provavelmente um novo convertido na fé, um homem da autocracia romana, e Lucas ele escreve com o objetivo de mostrar a obra de Cristo, mas não apenas até a ressurreição, mas mostrar também a obra de Cristo na vida da igreja, e esse é o livro de Atos. Hoje vamos dar continuidade no texto, vamos ler dos versículos 36 ao 41. Atos capítulo 2, 36 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Versículo 36, perdão. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Eu creio que os irmãos se lembram daquele episódio em que logo após Moisés ter descido do monte e ter se deparado com o povo de Israel adorando aquele bezerro, eu creio que os irmãos vão se lembrar aquilo que Deus falou com Moisés, e isso produziu um impacto muito grande no coração de Moisés. Logo depois de todo aquele episódio, Deus ele disse para Moisés: Moisés, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou levar você, eu vou levar esse povo até Canaã, eu vou livrar vocês de todos os povos, eu vou entregar Canaã até vocês, mas tem uma coisa: a minha presença não irá com você. Não irá com vocês. Quando Moisés ele ouviu isso, após falar com o Senhor, Moisés ele disse algo muito importante. Moisés disse assim a Deus, está em Êxodo 33, 16. Moisés disse: Senhor, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, e o teu povo de todos os povos da terra? A afirmação de Moisés para Deus foi a seguinte, era a crença dele, e ele disse que, para ele, o que tornava o povo de Israel diferente de todos os demais povos era a presença de Deus com eles. Quando nós vamos mais para frente, muitos anos depois, muitos séculos depois, Jesus ele está ainda no ambiente da ceia com os seus discípulos, e Jesus falando sobre o Espírito Santo, Jesus disse assim aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. João capítulo 14, 16 e 17. Então, o que Jesus está afirmando é que o que torna a igreja de Cristo diferente de todos os outros povos da terra é exatamente a presença de Deus com os seus servos. Meus irmãos, e essa presença se torna visível a partir da presença do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E como nós podemos perceber isso? Nós percebemos isso por meio da transformação de caráter que começa a acontecer nesta vida. Nós percebemos isso também pela transformação de vontades e desejos. A partir do momento que a pessoa é convertida a Jesus, ela começa a experimentar, ela começa a considerar renúncias que antes ela não considerava. Então ela começa a experimentar uma transformação de desejos, de vontades.
mas também uma transformação de propósitos. Os propósitos dessa pessoa, os objetivos começam a mudar, mas diante do sofrimento que essa pessoa enfrenta, nós conseguimos perceber a manifestação da presença de Deus trazendo um consolo que confunde a lógica humana. E por fim, uma esperança eterna. Uma esperança que não está neste mundo. Essas são algumas evidências da presença de Deus com o seu povo. E meus irmãos, alguns desses efeitos práticos da presença do Senhor começa a partir do momento em que o Senhor visita o seu povo, visita todo aquele que crê. E eu quero publicamente dizer aos irmãos que eu glorifico a Deus, porque apesar, como pastor, de me deparar todos os dias com as imperfeições dos meus irmãos, todos os dias eu me deparo com os pecados dos meus irmãos, todos os dias eu me deparo com as limitações, com as incoerências dos meus irmãos, mas mesmo assim eu sou testemunha ocular destes efeitos práticos da presença do Espírito Santo transformando a vida desses meus amados. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque é isso que Moisés falou, foi o que Moisés afirmou para o Senhor, foi o que Jesus afirmou, é a presença de Deus que faz com que o povo de Deus seja diferente de todas as outras pessoas da face da terra. Uma pergunta foi feita por alguns daqueles judeus piedosos que estavam em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém por causa da festa da Páscoa e também por causa da festa do Pentecoste, ou a festa das semanas, ou a festa das colheitas, ou a festa das primícias, a mesma festa. Eles estavam habitando em Jerusalém. E segundo o versículo 5, eles eram judeus piedosos que eram de todas as nações da face da terra. E eles estavam naquele período em Jerusalém. E eles ficaram atônitos, perplexos por aquilo que eles estavam não apenas ouvindo, mas vendo. E aquilo que eles estavam vendo e ouvindo estava vindo de onde? Estava vindo daquele cenáculo onde 120 irmãos cristãos, os primeiros, os apóstolos, assim como Maria, mãe de Jesus e outras mulheres, aquilo que estava acontecendo ali, aquilo que eles estavam vendo e ouvindo, estava chamando a atenção deles de tal forma que esses judeus piedosos de todas as partes do mundo antigo, eles estavam perplexos e eles estavam atônitos. E é interessante porque a partir desse momento, Pedro ele começa a fazer uma exposição dos fatos. O texto que nós estamos observando é ainda parte da pregação de Pedro, e tudo isso está acontecendo em um único dia, inclusive a conversão de quase 3.000 almas. Tudo isso está acontecendo em um único dia. Meus irmãos, domingo passado, nesta pregação de Pedro, nós vimos que a visitação do Senhor eleva Cristo no entendimento de pecadores. Em primeiro lugar, mostrando que Jesus é muito superior ao que os pecadores costumam pensar. Em segundo, eleva Cristo, mostrando para os pecadores que eles são muito mais responsáveis diante de Deus do que eles podem também imaginar. Em terceiro lugar, vimos que a mensagem de Pedro elevou Cristo, mostrando àqueles homens que Jesus veio com um propósito pré-determinado de revelar a graça de Deus. E por fim, mostrando que Jesus não poderia ser detido pelo poder da morte. Nós terminamos exatamente aqui no versículo 24. E após dar testemunho, meus irmãos, da ressurreição de Cristo, trazendo à memória textos escritos por Davi, que era considerado não apenas rei, sacerdote, mas também profeta. Dos versículos 25 ao 35, Pedro, ele mostra evidências proféticas da ressurreição de Jesus. E ele finaliza no versículo 36, que nós começamos a ler. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Queridos, nós estamos caminhando para o fim da primeira pregação pública da igreja do primeiro século. E nós vamos hoje observar a 8ª lição dessa visitação do Senhor. Mas eu peço a paciência dos irmãos que eu preciso tomar água. Os irmãos percebendo que a minha voz hoje está um pouco falha. A lição de hoje, ela está dentro deste recorte que vai dos versículos 37 ao versículo 41. E o que nós observamos no texto hoje é que a visitação do Senhor traz aos corações das pessoas as respostas que somente Deus pode responder. Eu vou repetir. A visitação do Senhor traz aos corações das pessoas as respostas que somente Deus pode responder. Como eu tenho afirmado, meus irmãos, desde o início, essa lição, na verdade todas as lições, este é o 6º sermão, todas as lições, elas estão inseridas em um único dia, o 50º dia após a última Páscoa e após a crucificação de Jesus, o chamado dia de Pentecostes. Os corações desses ouvintes, queridos, desses judeus piedosos de todas as nações, do versículo 5, estavam não apenas atônitos e perplexos, eles estavam em busca de respostas. Nós temos que entender a forma como Lucas está descrevendo os fatos, a narrativa. Esses judeus piedosos, diante daquilo que eles estavam ouvindo e vendo, vindo daqueles 120 irmãos, aquelas línguas idiomáticas, aquilo estava chamando a atenção deles e o coração destes, de muitos ali, foram despertados. Uma pergunta surgiu, essas almas, elas estão em busca de respostas. Agora entenda uma coisa, normalmente as perguntas surgem quando algo chama a atenção. As perguntas surgem quando algo chama a atenção. A pergunta surgiu no versículo 12. O que é isso que está acontecendo? A pergunta só surgiu porque algo estava chamando a atenção deles. E a pergunta, que eu creio que a igreja já poderia responder, o que estava chamando a atenção deles? Eles estavam ouvindo as grandezas de Deus sendo faladas pelos lábios daqueles 120 galileus que não sabiam muito menos a própria língua, o dialeto. Os galileus, eles eram considerados pessoas simples. E eles estão atônitos, porque eles estão ouvindo as grandezas de Deus dos lábios destes em suas próprias línguas maternas. E eles começam a falar, nós somos de tantos lugares do mundo, como que nós estamos ouvindo eles falando da grandeza de Deus, ou das grandezas de Deus em nossa própria língua materna? Essa foi a pergunta. Eles estavam em busca de respostas. Agora, se as perguntas surgem quando algo nos desperta a atenção, quem despertou a atenção destes homens piedosos judeus? Quem? A visitação do Senhor. A visitação do Senhor sobre os crentes. Então aquilo que está acontecendo, e muitos crentes se apegam, a dom de línguas, a tantos outros episódios, se apegam aos eventos e não ao que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é chamando a atenção destes homens de todas as nações, mostrando que este evangelho alcançará todas as nações da terra, a partir dos judeus. E quando Deus, meus irmãos, desperta uma alma para Ele, Ele não deixa essa alma suspensa. Quando Deus chama a atenção de uma alma, Ele não a deixa sem respostas. Quem despertou a atenção destes foi Deus. Quando derramou sobre aqueles 120 crentes o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas idiomáticas diferentes. Quem despertou Pedro para se levantar e responder foi o Espírito Santo. No versículo 14. E quem está produzindo e irá produzir os efeitos que vamos observar a partir do versículo 37 naqueles corações? É o Espírito Santo de Deus. Olhe na sua Bíblia, por favor, versículo 37. Ouvindo eles
estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Ouvindo eles tudo aquilo que Pedro estava dizendo, compungiu-se-lhes o coração, ou os corações. E eu quero chamar sua atenção para a palavra que Lucas era um médico, Lucas ele era um conhecedor, não apenas um conhecedor profundo da língua grega. Lucas ele era um excelente escritor. Como eu disse para os irmãos, o livro de Atos, a estrutura do livro de Atos impressiona. Na forma como Lucas escreve, e a palavra que Lucas escreve para revelar o que aconteceu no coração daqueles homens é muito interessante. Quando Lucas diz que compungiu-lhes o coração, a ideia é de uma forte ferroada. Uma ferroada que atingiu o peito deles. Literalmente, eles sentiram emoções dolorosas após o discurso de Pedro. Emoções dolorosas que penetraram o coração deles como uma lança. Essa é a ideia. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Depois que Pedro pregou, e no versículo 36, Pedro termina: este Cristo, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, seria como uma espada, uma lança entrasse no coração deles e bateu uma espécie de desespero. A NVT traduziu assim: as palavras de Pedro partiram o coração dos que ouviam. A NVI traduziu assim: seus corações ficaram aflitos. Eis a diferença do pedir desculpas e a necessidade do perdão. Quando eu peço desculpas por algo que eu posso reparar. Agora, quando eu me deparo com algo que eu fiz e eu não tenho condições de reparar, eu necessito do perdão e da misericórdia daquele que eu feri. Eles entenderam isso. Eles entenderam isso. Eles não tinham o que fazer. Eles aceitaram e eles apoiaram a crucificação de Jesus. E o coração deles foi tomado de um pavor. Essa é a expressão da palavra. Meus irmãos, o coração deles partiu. Partiu. No dia de Pentecostes, eles que estavam lá para celebrar, no dia de Pentecostes, Deus chama a atenção daqueles homens, uma multidão. Eles começam a ver algo acontecendo no meio daqueles crentes lá, 120, galileus. Eles estão falando das grandezas de Deus na própria língua, nas próprias línguas deles. Eles ficam atônitos e eles fazem uma pergunta. Pedro começa a pregar e Pedro começa a falar: isso é cumprimento do profeta Joel, o derramamento do Espírito Santo. E eles entendem. E eles estão atônitos ainda e perplexos e aguardando uma resposta. E Pedro continua. E Pedro começa a mostrar: vocês crucificaram ele. Mas isso estava previsto e predeterminado por Deus, e eles estão ouvindo. E de repente, meus irmãos, eles começam a se dar conta de que eles pecaram contra Deus ao se recusarem a crer e também concordar com a crucificação de Jesus. Então, eu quero chamar sua atenção para algo muito importante na leitura bíblica: a entonação com a qual nós lemos o texto. A pergunta deles não foi assim: que faremos, irmãos? A pergunta deles foi assim: que faremos diante disso? Um desespero tomou o coração deles. Que faremos? Meus irmãos, quando um pecador ele é visitado por Deus, a alma é tomada pela culpa que prepara a alma para o perdão de Deus. Quando o pecador ele é visitado por Deus, a alma é conduzida à necessidade de um Salvador misericordioso. Quando a alma é visitada por Deus, o pecador, quando ele é visitado por Deus, a alma primeiro enxerga a escuridão de sua realidade para depois ser visitada pelo sol da justiça. Jesus havia dito: o Espírito que eu enviar, ele convencerá o homem do pecado. O que é convencer o homem do pecado? É convencer que ele é culpado diante de Deus. Convencerá o homem do juízo. Ele está diante do juízo, debaixo do juízo de Deus. Convencerá o homem
do pecado, da justiça de Deus, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, lançando sobre Cristo, imputando sobre Cristo a culpa do pecador, mas também imputando no pecador que crê a justiça de Cristo e o juízo de Deus, diante de todo aquele que não crê. Mas o mesmo Jesus também disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De forma poética, como sempre fazia, Charles Spurgeon, ele disse à sua congregação: nós não gostamos da escuridão, mas amamos as estrelas. Entretanto, somente nas noites escuras conseguimos contemplar a beleza das estrelas, pois não é possível ver o brilho delas quando o sol está presente. O que ele estava dizendo é: nós amamos as estrelas, nós amamos o brilho das estrelas, mas nós não podemos ver o seu brilho sem uma noite de escuridão. Quantas vezes eu tentei poupar o meu pé de limão do sol, quando eu descobri que o que ele mais precisava era estar exposto ao calor e ao sol, para que ele experimentasse vida. Meus irmãos, a exposição de nossas fraquezas abre espaço para as manifestações do poder de Deus. As nossas misérias, elas abrem espaço para que o Espírito Santo nos corrija. As nossas decepções abrem espaço para que olhemos com mais firmeza para Jesus. Nossos pecados abrem espaço para que nossa dependência do Salvador esteja mais em evidência. Como Spurgeon mesmo afirmou, todas as nossas andanças neste mundo abrem espaço para o bom pastor nos procurar, nos encontrar e nos carregar em seus braços. O que faremos, irmãos? É interessante porque quem está lendo esse texto pela primeira vez é Teófilo, um novo convertido na fé. E eu creio, meus irmãos, que Teófilo, ele deve ter se lembrado de ter tido a mesma experiência quando Deus o visitou. Eu creio que Teófilo deve ter se familiarizado com as mesmas emoções, aquela mesma espada entrando no coração, aquele sentimento de culpa diante de Deus, em relação aos seus próprios pecados. E deixa eu dizer uma verdade, porque eu orei essa semana inteira para que Deus me desse voz para pregar essa mensagem, e eu sabia que Deus traria você aqui. Neste exato momento, o Espírito Santo também produzirá e revelará a culpa do seu coração diante de Deus, ferindo o seu coração, mostrando que você é culpado diante do Senhor, para mostrar que você precisa urgentemente de Jesus e de seu perdão gracioso. Você precisa do perdão de Deus. Eu creio que Lucas, queridos, está mostrando essa verdade para Teófilo. Que verdade, pastor? Deus desperta a atenção da alma para ele, gerando perguntas que só ele pode responder. Só ele pode responder. E quem Deus usa para responder às perguntas da alma ou das almas que Ele mesmo está despertando? Servos de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos desta amada igreja, sabe quem Deus vai usar para responder aos corações que o Senhor está despertando para Ele? Sabe quem? Exatamente quem já foi visitado por Deus. Exatamente quem já foi despertado e é habitado hoje pelo Espírito Santo de Deus. É você, sou eu. Porque Deus está conduzindo pessoas a fazerem perguntas que só Ele pode responder. Neste exato momento, pessoas que você nem imagina, pessoas que estão talvez em seus quartos, pessoas que talvez estejam dentro de suas próprias almas, fazendo perguntas para Deus. Essas perguntas estão sendo feitas porque Deus está despertando. E sabe quem Deus vai usar? Você, meu irmão. Você, minha irmã. Os salvos, os crentes. Lembrando que nós não temos informações a transmitir.
Conceitos humanos não redimem pecadores. O que redime pecadores é o Evangelho. Então me acompanhe dos versículos 38 ao 40 e vamos ver a resposta de Pedro a esta pergunta. Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Como eu já disse, irmãos, Deus desperta uma alma para Ele. E quando Deus desperta, Deus não deixa essa alma sem respostas. E a forma como o Senhor conduziu todas as coisas por intermédio de Pedro, a forma como Deus conduziu todos os acontecimentos, como um pastor conduz uma ovelha. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 irmãos, Deus estava pensando naquelas pessoas, 3.000 almas queriam ser convertidas. Então, como um pastor, Jesus está conduzindo essas ovelhas para ele com os acontecimentos. Ele está usando Pedro e os apóstolos, ele está usando a pregação, mas não há salvação sem a confrontação. Eles são levados a uma posição, a uma postura de somos culpados, entendemos isso, uma lança entrou em nosso coração, estamos aflitos, o que nós faremos? E Pedro diz: venha para Cristo. Olha a nossa igreja, olha para trás, cheia de bola de bexiga, os irmãos estão estendendo uma faixa lá, bem-vindo à família de Deus. Foi isso? Não, Pedro disse: arrependam-se, creiam, sejam batizados em nome de Jesus, para que os vossos pecados sejam cancelados. A igreja hoje está brincando com o Evangelho de Cristo. Pessoas são chamadas a aceitarem a Jesus, e quando elas olham para trás, tem bolas de bexigas caindo, tem uma faixa sendo estendida, e pessoas rindo, pessoas cantando, vindo abraçar essas pessoas. Meus irmãos, estamos produzindo pessoas acostumadas com a igreja, mas não pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Arrependei-vos. O que Pedro está fazendo é o clímax da obra do Espírito Santo na vida, não apenas da igreja, mas na vida dos pecadores. Arrependimento, fé e obediência. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Eu quero deixar essa palavra um pouco mais inteligível, ou de uma forma que vocês consigam entender melhor. Foi como Pedro estivesse dizendo assim: se vocês se arrependerem, exatamente porque vocês estão entendendo, vocês estão crendo, vocês foram despertados, Pedro percebeu. Se vocês se arrependerem e forem batizados em nome de Jesus Cristo, não quando você era um bebê. Você precisa se arrepender, bebê não se arrepende, você precisa se arrepender. O batismo, ele vem pós arrependimento e fé em Cristo, pós entendimento, eu sou o culpado e o que eu preciso é do perdão de Deus. Pós esse momento, você deve se batizar e ser inserido à igreja. E Pedro diz: forem batizados em nome de Jesus Cristo Nazareno, vocês receberão o perdão dos vossos pecados. A dor da ferroada que entrou em seus corações, ela vai embora. Porque vocês receberão a paz que excede todo o entendimento. Vocês receberão o Espírito que repousou sobre esses 120 homens e mulheres galileus, que chamou a atenção de vocês. Vocês receberão o dom. E detalhe, hein? Vocês serão inseridos a esse grupo. 3.000 almas em um dia, fazendo parte daquela igreja de 120 irmãos. Aquele cenáculo não cabia mais. Então vem a obediência, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Observação, o texto diz: os que aceitaram a palavra. Ou seja, não foram todos que aceitaram as palavras
de Pedro. E o texto continua, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, que milagre poderoso. A primeira pregação da igreja, 3.000 convertidos. Quem pode fazer isso? Somente Deus. E não são 3.000 pessoas, algumas convencidas. Quase 3.000 almas convertidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há uma outra verdade aqui. A visitação do Senhor acrescenta os convertidos à comunidade já existente. A visitação do Senhor acrescenta os convertidos à comunidade já existente. E não é interessante, irmãos, preste atenção. Ninguém aqui mais ora em línguas. Ninguém aqui mais ora em línguas idiomáticas, sabe por quê? Porque o propósito de Deus foi cumprido, de chamar a atenção daqueles homens de várias línguas, de várias nações. Queridos, caminhando para o fim, eu destaco que o Espírito Santo ele está agindo em nossas vidas, desde o dia em que nós recebemos o selo da nossa salvação. Se você é crente em Jesus Cristo e foi visitado por Deus, desde esse dia, o Senhor, o Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Sabe como? Derramando luz em nossas trevas. O Senhor está nos apacentando em nossos descaminhos. O Senhor, Ele está lançando bálsamo em nossas feridas, feridas que Ele mesmo tem aberto. Nesse período, o Senhor está nos dando crescimento ao nos expor ao sol e ao calor. Eu dei o exemplo do meu pé de limão, meus irmãos, até hoje eu não consigo compreender. Todos os dias eu passo por ele e ele está ali no sol escaldante e eu falo, não é possível. Mas os resultados mostram que ele precisa estar exposto ao sol. Se dependesse de mim, ele estava bebendo água fresca todos os dias e na sombra. Você está entendendo o que o Espírito Santo faz com a gente? Como dizia Billy Graham, o Espírito Santo pode rejuvenescer um cristão cansado. O Espírito Santo, ele pode cativar um crente indiferente. E ele pode, inclusive, cativar uma igreja seca. Capacitar uma igreja seca. O Espírito Santo está fazendo essas obras na igreja, nos crentes. Mas, meus irmãos, o Senhor também quer nos usar. E aqui está a ênfase da pregação de hoje. O Senhor também quer nos usar para responder às necessidades das almas que estão fazendo perguntas e não podem ser respondidas sem Deus. E como eu já disse lá atrás, Deus não está pensando, planejando enviar seus anjos. Deus está ainda pensando e desejando usar aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Mas não apenas para responder às questões da alma das pessoas, mas responder com a sabedoria de Deus, responder com esta verdade que fere como uma espada a alma do pecador, mostrando que ele é culpado diante de Deus, para que depois possa conduzir essa alma ao arrependimento, à fé e obediência ao Evangelho. Eu estava certa vez lá na fábrica, há um tempo atrás, anos atrás, e eu estava ali no momento em que estava tudo parado, já tínhamos feito tudo que poderíamos, e já estava no final do expediente. Algumas pessoas já fazendo algumas coisas, lendo, brincando, conversando, e eu, como sempre eu fazia, quando eu podia, eu abri num cantinho a minha Bíblia. E de repente eu vi que tinha um rapaz olhando para mim, um colega. E eu cheguei até ele e falei assim, você consegue compreender por que Cristo veio ao mundo? Ele falou, sim, eu sou um religioso. Cristo veio ao mundo por causa dos nossos pecados. E eu falei, mas por que ele veio por causa dos nossos pecados? Ele ficou em silêncio.
Porque Jesus ele teve que morrer numa cruz por causa dos nossos pecados, ele não soube responder. E aí eu pude expor para ele o pecado, a realidade do pecado, a culpa que levou o Salvador à cruz do Calvário e a necessidade do arrependimento e fé. E ele disse para mim, todos os dias, o dia inteiro eu fico ouvindo, eu fico ouvindo rezas, eu fico ouvindo missas, eu fico ouvindo muitas coisas, orações. Mas eu nunca entendi de fato o porquê Jesus teve que morrer naquela cruz. Hoje eu entendi. E eu disse para ele, você precisa agora crer e depositar a sua vida. Isso não aconteceu. Mas lá atrás, sem conhecer muito a Bíblia, eu já sabia que se eu não mostrasse a realidade da cruz, não haveria possibilidade de verdadeira conversão. Por outro lado, fiz a mesma coisa com outro amigo meu. E quando eu comecei a falar para ele, eu já contei essa história para muitos irmãos. O temor veio ao meu coração porque ele ficou possesso na linha de produção da fábrica. Mas pela graça de Deus, com uma oração, ele foi liberto. E ele abriu os olhos arregalados para mim e disse, o que aconteceu? E eu falei, o que aconteceu foi isso. Você precisa crer em Cristo. Ele falou, eu creio. Eu creio. Esse deu frutos. Se tornou um diácono na igreja. O profeta Miqueias falou, ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão. Eu estou como se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Em outras palavras, o profeta Miqueias está dizendo, ai de mim, quando eu desejo frutos que não existem. A.W. Tozer, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, antigamente, batizavam-se os convertidos. Hoje é necessário converter os batizados. Sabe por quê? Por culpa dos púlpitos. Queremos pessoas, números, pessoas fazendo parte da congregação. Queremos fazer grande o nome das denominações, queremos fazer grande o nome da igreja, mas não se leva um pecador ao arrependimento, fé e salvação sem a exposição do Evangelho. E isso produz desconforto à alma, para trazer esperança. Que igreja você procura? Qual é a igreja viva diante dos seus olhos? O que é uma igreja avivada para você? Para mim, uma igreja avivada é uma igreja vivificada pelo Espírito Santo de Deus, que redimiu pecadores para a glória de Deus. Nós veremos, meus irmãos, conversões genuínas das igrejas. Nós veremos. Até a volta de Cristo. Será cada vez mais difícil, mas nós veremos. Somente quando os pregadores e os crentes tiverem ousadia para expor a culpa do pecador diante de Deus, a culpa que leva ao arrependimento, para depois trazer a esperança que aponta para o perdão de Deus, somente Jesus. Pedro, diante do mesmo sinédrio, eu estou caminhando para o fim, diante da mesma liderança que crucificou Jesus, Pedro com ousadia disse, Atos 4:12, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, senão o nome de Jesus Cristo, para que o homem seja salvo. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, longe de Cristo não há esperança para o pecador. Sem a verdade de Deus, não haverá pessoas verdadeiramente convertidas. Apenas pessoas que querem ser beneficiadas pela igreja e por Deus. Eu quero terminar resumindo essa dupla atuação do Espírito Santo entre nós. Meus irmãos, nós recebemos poder
quando do céu veio sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo naquilo que o Senhor está fazendo ao transformar as nossas vidas e moldar as nossas vidas à imagem de Cristo. Você, por meio do Espírito Santo, está dando testemunho, marido, daquilo que Deus está fazendo no seu caráter. Você está dando testemunho, pais, aos seus filhos, naquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida de vocês. Aquilo que Deus está fazendo pelo Espírito em nossas vidas dá testemunho de que nós fomos visitados pelo Senhor. Mas há um outro aspecto, há uma outra atuação. O Espírito Santo quer também nos usar para mostrarmos Cristo. E eu vou enfatizar mais uma vez: há pessoas que estão mais próximas de nós do que nós imaginamos. Vocês sabiam que normalmente as pessoas, quando estão sendo despertadas por Deus, elas estão fazendo perguntas para a alma no oculto, no silêncio? Tem um amigo meu que é pastor, ele disse que com 5 anos de idade, vindo de um lar muito católico, pobre, morava, não no sertão, mas morava na roça. Com 5 anos, ele já se perguntava qual o sentido da vida. E ninguém respondia a sua pergunta. Os pais acharam que ele estava ficando depressivo e começaram a procurar ajuda médica, porque ele ficava abatido, ele não tinha mais alegria nem para brincar. Mas a alegria daquela criança, a falta de alegria daquela criança, não é porque ela estava com algum tipo de doença psiquiátrica ou qualquer coisa assim, qualquer problema emocional. Deus estava despertando aquela alma com 5 anos a fazer perguntas que só Ele podia responder. E Deus nunca deixa uma alma sem respostas. E Deus respondeu. Depois de um tempo, Deus respondeu. E hoje ele é um pastor abençoado que prega com temor a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, nós não imaginamos que nesse exato momento tem pessoas próximas de nós fazendo perguntas que só Deus pode responder. E Deus vai usar você. Fique atento como Pedro e não perca a oportunidade. E nessa obra, meus irmãos, Deus nos chamou para sermos arautos da verdade, embaixadores de Cristo. E sabe qual é a mensagem de um embaixador de Cristo? A mensagem do embaixador de Cristo é esta. Eu vou ler na íntegra. Em nome de Cristo, rogamos que reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem do embaixador, segundo os Coríntios 5:20. Paulo disse isso. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós estamos falando para as pessoas, em nome de Cristo, rogamos que vocês se reconciliem com Deus, porque vocês estão em inimizade contra Deus. Que mensagem poderosa, mas não é uma mensagem que massageia a alma do pecador. Cristo não está numa festa de aniversário convidando pessoas para vir comer bolo. Cristo está convocando os homens ao arrependimento. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguirão. Quando eu prego a mensagem, eu não preciso me importar com o que vai acontecer, porque as ovelhas que o Senhor está despertando virão até Ele. Então, meus irmãos, qual é o resultado em nossas vidas? Ao vivermos assim, o privilégio de sermos vasos de honra, usados nas mãos do Senhor. Que privilégio. Sabe qual é o problema? O problema é que nós nos entristecemos porque nós não vemos o resultado esperado. Você não foi chamado para o resultado, você foi chamado apenas para dar testemunho. O resultado da vida dos outros não cabe a nós. O resultado da vida dos outros é obra de Deus. Creia nisso. Deus desperta. Deus desperta. Deus nos usa. E o Espírito Santo faz a obra. Pastor, mas o senhor não sabe. Eu já estou cansado de falar. Nunca se canse de falar a verdade quando você pode. Em um determinado momento que você menos espera, Deus chama
esse pecador. Deus chama. Nós que cremos na eleição, você já parou para pensar que aquele homem arrependido, na cruz do Calvário, no final da sua vida, ele era um eleito antes da fundação do mundo? Se todo aquele que crê, segundo Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ele, significa que se aquele homem no final da vida dele na cruz, ele ouviu do Senhor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele era um homem escolhido antes da fundação do mundo para crer no final da vida dele, e louvado seja o nome do Senhor, não importa quando. Pregue, dê testemunho e confie no que Deus pode fazer a qualquer momento. E que em tudo isso, meus irmãos, o Espírito Santo atua em nós e por nosso intermédio nos use como luz para os perdidos que estão próximos de nós. E se há alguém aqui que nesta noite, enquanto eu preguei a palavra de Deus, você sentiu e percebeu que Deus ele falou com você, não saia dessa noite sem se arrepender dos seus pecados diante de Deus, confessar diante de Deus a sua culpa e crer em Cristo para receber dele o perdão para a sua alma e ser dele a habitação do Espírito Santo para todo sempre. Não saia daqui sem antes dar esta resposta à mensagem do Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, se você tem qualquer dificuldade ou uma dificuldade muito grande de testemunhar, encaminhe esta mensagem que está sendo gravada para alguém. Entregue um evangelho, tenho lá no meu gabinete lá pelo menos uns 30 evangelhos, entregue o evangelho. Ore para que Deus te dê oportunidade, Deus dará. Sabe por quê? Porque a questão não é a falta de oportunidade, a questão é que os nossos olhos muitas vezes eles estão olhando para baixo. Levantai os olhos e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. Essa é a igreja. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E naquele dia, os que ouviram e aceitaram a palavra, foram batizados. E houve um acréscimo de quase 3.000 almas na igreja de Cristo. Que Deus nos use e continue a trabalhar em nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor? Convido a igreja a orar. Convido a igreja a interceder. Talvez por uma alma que está aqui nesta noite. Uma alma que o Senhor está despertando. Porque essa alma já está fazendo perguntas que somente Deus pode responder. E talvez você tenha vindo aqui hoje, talvez você que é membro da igreja, talvez você que seja de uma outra igreja, talvez você tenha vindo aqui hoje, exatamente para receber a resposta que a sua alma tem perguntado. Deus está te chamando para Ele, e é nesta noite, creia em Jesus, creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados, seja batizado e faça parte da igreja de Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Mas também, meu irmão, eu quero convocar você a se colocar diante de Deus como um embaixador, como um mensageiro. Peça a Deus ousadia, peça a Deus oportunidades e se aproprie, se posicione. Experimente o agir de Deus, por intermédio de sua vida. Senhor, é o teu povo que está aqui reunido,
Teu povo que reconhece que o Senhor é santo, santo, santo. Povo que reconhece que o Senhor nos chamou para vivermos uma vida de santidade. E nesta vida de santidade, Senhor Deus, está também o nos colocarmos nas mãos do Senhor como instrumentos para responder às perguntas das almas que estão sendo despertadas pelo Senhor. E eu quero glorificar o Teu nome, porque o Senhor continua usando a Tua igreja, no poder do Teu Espírito Santo, para revelar aos pecadores o quão santo Tu és. E diante da Tua santidade, o quão culpado nós somos. E se não for pela graça do Senhor manifestada em Cristo Jesus, nós estaremos mortos, já estamos e ainda permaneceremos mortos eternamente em nossos delitos e pecados. Obrigado, a Deus, pelo agir do Teu Espírito Santo na vida da Tua igreja. Senhor Deus, desperte o Teu povo. Desperte esses meus irmãos. Que nós possamos levantar os nossos olhos e contemplar que o Senhor está agindo por intermédio da Tua igreja para salvar homens, mulheres, inclusive crianças, de seus pecados. Ó Deus, e que em nome de Jesus possamos colher muitos frutos dessa obra do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor que nos desperta, mas obrigado também pela palavra do Senhor que nos consola. E se há algum irmão aqui, alguma irmã, que está passando por um momento de escuridão, que o Senhor ensine e console e mostre, ó Deus, que ficará em evidência o brilho da Tua luz. Obrigado, Deus, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém.